Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós estamos falando sobre a segunda geração do modernismo brasileiro. Na primeira aula a gente viu o contexto histórico que estão inseridos então os nossos poetas aqui, né, porque a gente está falando de poesia. E também a gente viu os dois primeiros poetas, que é o Murilo Mendes e o Jorge de Lima. Ambos trabalham com a questão da religiosidade. O Murilo Mendes, né, ele tem uma motivação que é quando ele perde o seu amigo. Primeiramente, ele era totalmente ligado à primeira geração do modernismo, então tinha poemas curtos, né, poemas paródia e tudo mais. Já o Jorge de Lima, ele inicia como parnasiano, se torna modernista, mas ele foca na causa negra e depois ele acaba indo para essa parte religiosa. Então aqui a gente vai ver outros poetas modernistas. A primeira delas, gente, é a Cecília Meirelles. Ela nasceu no ano de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Muito cedo, ela ficou órfã de pai e mãe e foi criada por sua avó materna. Formou-se na Escola Normal do Rio de Janeiro em 1917, seguindo carreira de professora primária. Na década de 1930 em diante, lecionou em algumas universidades, dentre elas a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, ministrando a cadeira de Literatura e Cultura Brasileira. Ela faleceu em 1964. Gente, dentre os poetas dessa segunda geração, a Cecília Meirelles, ela merece um destaque especial, justamente porque ela é a primeira mulher que a gente vê, né, dentro da literatura aqui do modernismo. Além disso, gente, ela foi uma pessoa bastante envolvida com a questão educacional, tanto que ela construiu bibliotecas, ela foi professora e ela realmente se importava com isso. E também com o registro da nossa cultura. Então, por exemplo, ela vai focar nessa questão do nosso folclore e ela inclusive trazia isso para a sala de aula. Quais são as suas principais características e temas? Ela participou nas primeiras décadas do século XX do grupo neossimbolista chamado Festa. Ela teve forte influência da lírica tradicional em sua poesia. Ela escreve versos com grande musicalidade e apresenta com certa constância algumas imagens como o mar, a areia, a lua, espuma e vento. E o seu tema principal é o tempo e a consciência de sua transitoriedade. Então, gente, a Cecília Meirelles, ela tem uma influência, assim, simbolista. Lembrando, gente, que o simbolismo foi um movimento literário que trabalhava com essa questão dos símbolos. E ela tem principalmente essa influência por conta desse grupo neossimbolista que ela fez parte, que tinha uma revista também, inclusive, chamada Festa. Então, ela segue uma poesia bastante tradicional ainda. E também, gente, ela vai se utilizar, uma das grandes marcas da Cecília Meirelles é justamente a sua musicalidade. Então, gente, ela vai usar algumas imagens constantes nos seus textos. Mar, areia, a lua, a espuma e o vento. Então, ela vai falar dessa mudança do tempo, então essa consciência de que o tempo passa. Então, nós temos aqui, por exemplo, um texto dela chamado Motivo. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia serei que estarei mudo, mas nada. Gente, esse poema aqui da Cecília Meirelles, ele é bastante complexo. Justamente porque ela está falando da passagem do tempo, dessa consciência que ela tem da passagem do tempo. Só que ela fica naquela, tá, eu tenho essa noção, mas isso é bom ou isso é ruim? Ela não tem essa noção do que é isso, ela não sabe se isso é bom para ela ou se isso é ruim. Então ela vive essa dualidade.
Aí nós temos também o poema dela chamado Canção. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o caminho com as mãos, para meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito, paralisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e minhas duas mãos quebradas. Então aqui, gente, aparecem todos os elementos que eu citei anteriormente. Mar, a água, nós também temos o vento aparecendo ali. Então ela faz essa analogia da vida, da transitoriedade da vida com esse navio. Então, gente, a gente sempre tem que procurar a simbologia por trás desses poemas, então, da Cecília Meirelles. E agora, gente, nós temos aqui o poema Retrato, que eu considero um dos poemas mais impactantes e fortes da Cecília Meirelles. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então aqui, gente, esse retrato é justamente porque a vida dela passou, as coisas passaram. E o que ela fez? Ela não fez nada. Ela simplesmente ficou sentada, vendo as coisas acontecerem. Então isso aqui é o retrato da vida dela. Uma vida onde ela simplesmente deixou as coisas acontecerem. Aí, gente, outro poeta que nós temos nessa segunda geração também é o Mário Quintana. Ele nasceu no ano de 1906, no Rio Grande do Sul. Quando jovem, foi estudar no Colégio Militar de Porto Alegre. Abandonou os estudos em 1924, retornando brevemente à cidade natal. Trabalhou em jornais e editores, além de ser tradutor. Morreu em péssimas condições financeiras em 1994. Então, gente, o Mário Quintana é um poeta gaúcho que nós tivemos aqui no Brasil. Ele pertence à segunda geração, gente, e ele teve uma criação bastante tradicional. Mas, gente, o que tem de importante aqui? Ele foi alguém que sempre esteve muito ligado à literatura, porque ele trabalhou em jornais, editoras e também foi tradutor. Para quem conhece o livro Admirável Mundo Novo, ele foi um dos responsáveis por essa tradução. Então, gente, o Mário Quintana, muitos críticos classificam sua obra como crepuscular de heranças simbolistas. Versos que revelam forte amargura e melancolia da existência, permeada pelo assunto da morte. Mistura a vida real do cotidiano do banal, do prosaico com o universo onírico, um mundo de fantasias. Então a gente observa aqui no Mário Quintana essa melancolia em viver. E, gente, só para explicar, ele foi um poeta que ele acabou se entregando para o álcool. Então essa melancolia dele ele levava para a sua vida, ele não usava ela somente para escrever. Então ele levava isso para a sua vida. E levando isso para a sua vida, ele acabou, se entregando ao álcool e trouxeram vários e vários problemas. Ele é um poeta, então, gente, que trabalha com essa herança simbolista. Então, ele e a Cecília têm isso em comum, essa herança simbolista. Só que aqui, gente, nós vemos que a obra dele é bastante carregada por assuntos mórbidos, tá? E nós temos aqui um exemplo de poema dele, o mapa. Olha o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo.
É nem que fosse meu corpo. Sinto uma dor esquisita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina infinita, tanta nuance de paredes. Há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonhos sonhei. Quando eu for, um dia desses, poeira ou folha levada, o vento da madrugada, serei um pouco do nada, insensível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar. Suave mistério amoroso, cidade de meu andar, deste já tão longo andar, e talvez o meu repouso. Então aqui, gente, nós podemos perceber que ele está fazendo uma reflexão de coisas que ele queria ter feito, porém não fez. Aí nós temos aqui a Rua dos Cataventos. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarela, como o único bem que fico. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada, pois dessa mão avaramente de nunca não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Então aqui, gente, o catavento está fazendo uma analogia então com essa vida que vai e volta, como se fosse um ciclo. Então, né, ele foi, morreu, voltou. Então, essa é a analogia que ele faz aqui. E para terminar, nós temos aqui o poeminha do Contra. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Então aqui, gente, ele também trabalha com essa questão, né, do diminutivo de algumas palavras, onde ele acaba fazendo uma piadinha, então. Bom, gente, espero ter ajudado vocês a entender melhor a obra de Cecília Meirelles e do Mário Quintana. Até a próxima aula!